Hoje eu vou te explicar através de dados o porquê que eu ainda não tenho Ether na minha carteira. Se você me acompanha há um bom tempo aqui dentro do YouTube, você deve saber que nos últimos 4 meses eu me desfiz de todos os meus Ethers e eu comecei a focar em Bitcoin. Isso porque nós tivemos vários dados que nos mostravam um cenário mais negativo para o Ether. E depois da gente passar 4 meses dentro dessa posição mais focado em Bitcoin, hoje nós vamos olhar os dados e entender se eles pioraram ou se as coisas elas estão um pouco melhor para o Ether. Bom, Etheres na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar o conteúdo, ele está sendo relevante. Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí, beleza? Bom, para a gente começar, tem uma informação super relevante ali depois que aconteceu o demerge, que foi o Ether ele entrar em uma narrativa de ser um ativo deflacionário. A gente sabe que o Bitcoin ele não é um ativo deflacionário e sim um ativo desinflacionário, tem uma grande diferença aí. E o Ether ele tem a oportunidade de ser um ativo deflacionário. Esse era um dos pontos pelo qual eu tinha uma tese muito forte em cima do Ether. Veja que desde quando nós tivemos o demerge ali, a gente entrou com um ativo deflacionário. Só que depois que a gente formou um topo que nós tivemos ali em março, tá? E depois que a gente veio perder fundos aqui significativos, foi aonde eu comecei a ficar mais bearish com o Ether, por exemplo. Desde esse período a gente viu a inflação do Ether voltando a subir. E ela tá subindo numa velocidade muito rápida. Isso daqui faz com que o ativo ele pare de ser um ativo deflacionário e ele volte a ser um ativo inflacionário. Muitas das vezes a gente vai analisar o ativo e vai olhar para a quantidade de Ethers que tem dentro da corretora ou para a quantidade de Ethers que tem na mão dos holders, por exemplo. Só que o que acontece é que se o ativo ele tem uma alta inflação, isso acaba impactando negativamente mesmo que a gente tenha uma diminuição dentro das corretoras, mesmo que a gente tenha um aumento dos holders. Porque a gente está aumentando a oferta circulante daquele ativo. E quando o ativo ele é inflacionário, a gente precisa de muito mais demanda para manter uma estabilidade de preço, por exemplo. Bom, então isso daqui é um ponto negativo que nós temos para o Ether nesse momento, tá? E a gente sabe que para ele se tornar um ativo deflacionário, a gente precisa de uma utilização da rede. Ou seja, a gente precisa de transações de NFT, transações de DeFi, a gente precisa das pessoas utilizando a rede ali, queimando as taxas para que a gente tenha um ativo deflacionário. Quando a gente analisa a blockchain do Ether, a gente vai ver que uma das coisas que mais movimentou o Ether no passado foram os NFTs. A gente consegue ver que teve dias ali que 47% das taxas naquele dia elas foram geradas pelo NFT. E essas barras laranjas que nós temos aqui é o volume transacionado de NFT dentro da rede da Ethereum. E quando a gente olha os patamares que nós estamos hoje, o patamar ele é extremamente baixo, porque tem ali a tese, né, de que os NFTs morreram. Foi um hype que a gente teve no ciclo passado, acredito que esse hype vai voltar no final desse ciclo aqui também, mas a gente está bem longe de chegar nesse hype dos NFTs. Mas o ponto é que uma das principais funções da rede da Ethereum era essa troca dos NFTs. A gente tem esse mercado que era um mercado muito aquecido e que queimava muitos Ethers. Bom, naquela época a gente não tinha ainda a atualização do demerge, então não queimava literalmente os Ethers ali. Mas o NFT ele é uma ponta que nos daria muito combustível para que o Ether se tornasse um ativo deflacionário. Nesse momento não é o que está acontecendo dentro da rede da Ethereum, tá? A gente pode avaliar aqui, por exemplo, se a gente está tendo movimentações em DeFi, a gente vê que houve um aumento ali em DeFi a partir de junho de 2023, mas a gente também não tem grandes volumes assim sendo movimentados, tá? Eu olho muito mais aqui para essa parte de NFT para entender exatamente esse volume que mais impacta quando a gente tem um mercado bem aquecido ali. Quando o mercado de NFT ele voltar, a gente vai ver essa tese de Ether esquentando muito, do Ether ser um ativo deflacionário. Não é o que está acontecendo nesse momento. E bom,
Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que o custo do investidor de curto prazo no Bitcoin, ele é extremamente fundamental. O investidor de curto prazo, ele dita mais esse sentimento. E saiba que colocar esses caras no prejuízo é um tiro no pé, porque esses caras, eles vendem em panic sell. Eles vendem no prejuízo e não estão nem aí, vendem em desespero, ou eles ficam olhando para site de notícia esperando ser publicado alguma informação específica para que ele possa tomar uma decisão. Investidor novato, ele sempre tem o mesmo perfil, e é o perfil das pessoas que elas não vão lucrar. Saiba que se todo mundo fizesse dinheiro dentro do mercado financeiro, meu amigo, todo mundo estaria milionário, por exemplo, porque só precisa de um computador para investir dentro do mercado financeiro. Não tem uma barreira de entrada muito alta. Sei lá, se você for extrair petróleo, dá um trabalho gigantesco. Agora, para você operar o mercado financeiro, não, você só precisa de um único computador. Bom, então os investidores de curto prazo é super importante da gente analisar eles aí. Se a gente analisar somente os investidores ali que tem de 3 a 6 meses, nós podemos observar que dentro do Ether, a gente tem padrões bem bearish quando a gente vem abaixo desse custo. Isso daqui aconteceu lá no ciclo passado, em 2018, quando a gente iniciou o nosso bear market ali. Veja que na nossa subida de 2019 ali a gente veio acima desse custo, antes do Corona Crash a gente voltou abaixo desse custo, e um bull market saudável nós vamos estar acima desse custo desses investidores. Veja que lá em janeiro de 2022 a gente também veio abaixo desse custo, e quem conseguiu entender quem teve essa sacada se preveniu de um longo bear market, de ter visto, por exemplo, Ether nos $800. Bom, a gente voltou abaixo desse custo aqui, tá? Isso é muito prejudicial para o mercado. Quando a gente está nesse cenário aqui, eu fico extremamente bearish com os ativos. Não dá para eu querer lutar contra uma tendência, por exemplo. Se eu sei que nós estamos em um cenário onde os investidores de curto prazo eles estão no prejuízo, se a gente está abaixo do custo deles, eles estão no prejuízo. Se eu estou nesse cenário e eles têm pressão de venda, eles começam a vender no desespero, meu amigo, eu que não quero ficar no meio desse tiroteio cruzado. Eu prefiro pegar uma pipoca, subir lá para a arquibancada e ficar assistindo de longe o que esses players eles estão fazendo. Na hora que esse tiroteio acabar, aí sim eu volto pro jogo, tá? Mas eu que não vou ficar no meio desse tiroteio. Vai que sobra para mim. Então, nesse cenário aqui, é bem bearish pro Ether nesse momento, tá? A gente pode ficar mais bullish quando a gente voltar em patamares mais altos. Obviamente, o custo do investidor de curto prazo, ele vai variar junto com o preço, tá? Conforme a gente vai passando mais dias abaixo do custo, as pessoas vão comprando mais barato, vai diminuindo o seu custo, então entenda que essa linha roxa aqui, ela também vai descer. Mas hoje, quando a gente olha para esse custo, a gente está falando que Ether teria que voltar lá para casa dos 3.200 para a gente ficar bullish nesse cenário aqui. E saiba que a gente perder esse custo aqui, uma das vezes que a gente perder esse custo, vai ser o sinal de um início de um grande bear market. Olha só, por que nos últimos meses eu venho falando tanto sobre proteção com você? É simples. Quando a gente começa a ter sinais de que devemos nos proteger, a gente não sabe o que vai vir pela frente. A gente não sabe se vai ser uma queda curta e rápida, a gente não sabe se vai ser uma queda devagar e longa, a gente não sabe se vai ser uma queda de alta frequência ali, por exemplo, e cara, vai demorar muito tempo. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa frente. A gente só vai saber depois que essa queda acontecer e ela acabar. Então, quando a gente tem o sinal ali de proteção, naquele momento a gente deve respeitar aquilo e entrar em proteção. Porque em uma dessas vezes que acender esse seu sinal de proteção, você vai viciar um bear market pela frente. Eu tô falando que isso vai acontecer agora? Eu acredito que não. Mas o sinal, ele acendeu, e já faz meses que esse sinal acendeu, por exemplo. Se esse sinal acendeu, eu vou ficar protegido. Novamente, vou pegar uma pipoca e vou ficar assistindo de fora. Uma das coisas que faz com que o investidor cripto ele não venda e não se proteja é aquela famosa história de que Bitcoin sobe sem freio, Ether sobe sem freio e ninguém consegue pegar essas movimentações. Esse é o famoso FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar fora do jogo. Se você é um investidor e você quer se profissionalizar, ser mais experiente no mercado e não ser um amador, você tem que aprender a lutar contra o FOMO. Beleza, eu estou olhando aqui e estou vendo que o patamar de preço hoje para o Ether ficar mais positivo
ele é 3.200. E aí eu sei que muitas pessoas que são mais amadoras, elas vão pensar, nossa, mas a gente está muito longe de 3.200, por exemplo, a gente está em 2.500, tem um alto potencial aí de retorno até os 3.200. Essas pessoas, elas estão pensando só no curto prazo. Entenda que quando a gente está falando de movimentações de ciclo de mercado, quando a gente está falando de movimentações bullishes e bearishes, a gente está falando que você não quer capturar, por exemplo, olha só, isso aconteceu no ciclo passado. Você não quer pegar de 114 dólares até o rompimento de 164 dólares. Você não quer essa movimentação. O que você quer é de 164 dólares até 3.000 dólares. Essa é a movimentação que você quer. Então, tem pessoas que não vão querer essa pequena movimentação aqui que nós temos entre o preço hoje e, por exemplo, ali o sinal da gente entrar em movimentações mais bullishes, em movimentações mais saudáveis de um market. Tem pessoas que vão olhar para isso e vão querer capturar. Se a pessoa ela quiser capturar isso, significa que ela tem FOMO na frente dela. Fear of Missing Out. Eu não tenho o FOMO, eu simplesmente vou esperar que os dados eles fiquem ao meu favor. É 3.200? Tá bom, é 3.200, a gente vai esperar até 3.200. Enquanto não acontecer nada, eu não vou me posicionar nesse ativo, eu não vou ficar bullish nesse ativo. Ainda mais a gente vendo que ele está voltando a ser um ativo inflacionário. Bom, o investidor de curto prazo está em zona de capitulação dentro do Ether, tá? Essa zona de capitulação, ela tem muita pressão de venda com panic sell, eu que não quero ficar dentro desse tiroteio cruzado. Quando a gente olha para os investidores de longo prazo do Ether, a gente está voltando para uma fase de ansiedade, tá? Quando nós estamos subindo, a linha amarela aqui, ela representa otimismo. Quando nós estamos caindo nesse indicador, a linha amarela representa ansiedade, tá? Geralmente, quando a gente olha para esse indicador, ele tem um direcionamento. O NPL está olhando para o lucro e para o prejuízo dos investidores não realizado. Então, ele tem um direcionamento. As pessoas estão tendendo a realizar ou não. E através disso, a gente consegue entender qual que é o sentimento do mercado. E aqui eu não estou falando de Fear and Greed Index. Eu estou olhando realmente para os dados ali, para o lucro e para o prejuízo dos investidores para entender. Como a gente está caindo aqui, é um sinal bem mais bearish, tá? Entenda que bull markets saudáveis a gente deve continuar subindo, sempre indo buscar a próxima fase do ciclo. Bom, se a gente olhar ali para o número de endereços que estão acumulando prejuízo, tá? Esse número de endereços ele também vem aumentando. Hoje a gente está falando que 45 milhões de endereços que contêm Ether, eles estão no prejuízo. Isso não é nem um pouco saudável durante um bull market. A gente precisa ter o número de endereços no prejuízo caindo durante um bull market e não subindo. Quando a gente está subindo com o número de endereços no prejuízo, nós estamos vivenciando um bear market. Novamente, não acredito que nós estamos dentro de um bear market profundo aqui, mas como eu falei para você, acender o sinal a gente deve se proteger, porque a gente não sabe o que está vindo pela frente. Se esse é o início de um bear market, eu acredito que não. Mas o sinal está alerta, então eu não vou ficar nesse tiroteio cruzado. E o que eu quero que você entenda é que Ether ele perdeu um suporte extremamente fundamental para ele. A gente teve uma reversão majoritária de tendência, ou seja, nós estamos vendo a tendência primária do Ether apontando para baixo. Média de 200 períodos, ela começou a embicar para baixo. A média de 200 períodos dentro do gráfico diário, ela só está nos falando qual que é a tendência primária do Ether. Entenda que perder esse suporte aqui, ele é muito prejudicial. E veja que Ether, ele caiu ali, ele desceu de elevador com o cabo cortado e ele está subindo de escada. Ou seja, a gente não está tendo uma recuperação. Quando o mercado ele quer mostrar força ali, que ele quer voltar a uma retomada de alta, ele vai tender a, depois da queda, entregar forças para a movimentação de alta. Se ele vai conseguir entregar um novo topo ali mais alto, é outra história. Mas o mercado ele mostra essa recuperação de uma maneira rápida. Veja que isso não aconteceu no Ether. A gente teve uma grande queda e o preço do ativo ele está simplesmente lateralizando aqui. Ou seja, isso daqui nos mostra a história que o mercado está nos contando nesse momento aqui,
é que hoje a gente não tem tanto interesse em compra de Ether como nós tínhamos aqui. Olha só, o preço ele está mais barato do que os 3 mil dólares. Só que nos 3 mil dólares tiveram muitos compradores entrando no jogo. Agora, quando a gente olha para esse momento, não tem tantos compradores entrando no jogo. Até então a gente não está conseguindo se recuperar. Mesmo que a gente venha subir aqui e a gente venha bater nessa linha branca, a gente tem todo o cenário possível para Ether continuar caindo. Obviamente, as quedas e as altas também, elas não acontecem em uma linha reta. Por isso que você tem que controlar o FOMO, Fear of Missing Out. Porque não existe essa de que Bitcoin vai subir em linha reta e você não vai... Cara, você não vai ter nenhum sinal se você não tiver um setup claro. Se você não tiver um ponto em específico. Olha só, eu te mostrei aqui o custo investidor de curto prazo no Ether. Se você vai utilizar isso para tomar a sua decisão, ótimo, você sabe que rompeu os 3.200, você está em um cenário bullish, esse foi o seu sinal de entrada no mercado. Mas entenda que essa parada de vai subir em linha reta e você não vai conseguir capturar, isso só existe no imaginário das pessoas que não trabalham com dados, que não tem um setup claro, que não tem uma técnica clara. Porque se você tiver uma técnica clara, você vai saber o momento de você comprar o ativo e o momento de você ficar fora também. Olha só, os amadores, eles só compram. Eles enxergam ali que Ether é revolucionário, que sei lá, a maior blockchain, por exemplo, tem o maior TVL ali dentro e ponto final. E a partir disso, essa pessoa vai ir comprando. Eu recebi um comentário no vídeo de ontem, porque eu comentei negativamente sobre Cardano, e uma pessoa comentou falando que não, Cardano é revolucionário. Eu falei, cara, sai dessa porque você está acumulando chumbo na sua carteira. E ele respondeu em seguida falando que não, porque a gente vai ter a atualização XYPTO da Cardano. Cara, entenda, você está acumulando chumbo, meu amigo, não vai subir nesse momento, não faz sentido o ativo subir nesse momento, porque investidores mais maduros, eles não estão com apetite, a gente está vendo isso claramente no Ether. Depois que a gente vem abaixo da média de 200 períodos com essa grande queda aqui, os investidores eles não entraram com apetite. A partir do momento que esses investidores eles entrarem com apetite, e a gente vai ver isso na análise, galera, a gente vai ter sinal disso daqui acontecendo quando a gente reverter tendências, quando a gente tiver movimentações de altas mais saudáveis, a gente vai ver isso no gráfico e a partir desse momento a gente entra. Entenda que desde quando eu comecei a desmontar as minhas posições ali em Ether, por exemplo, a gente ainda continua vendo o Ether perdendo valor perante ao Bitcoin. O gráfico Ether barra Bitcoin, todo mundo já sabe, né? A Ether barra Bitcoin, e é esse gráfico onde a gente mostra a relação do Ether com o Bitcoin. Se você colocar um barra ali na frente, você vai ver esse gráfico inverso, né? Quer ver, ó? 1 barra Ether Bitcoin. Você vai ver esse gráfico no inverso, e isso daqui vai te representar qual que é o poder de você tomar uma decisão de saída, por exemplo, de Ether ou de qualquer altcoin e você investir no Bitcoin. A gente está falando que Ether ele vem performando menos que o Bitcoin desde setembro de 2022. Vão fazer 2 anos. Isso significa que em setembro de 2022, um Bitcoin ele comprava 11,84 Ethers. Hoje, um Bitcoin ele compra 22 Ethers, ou seja, a gente está falando que se você souber jogar esse jogo de qual momento que é do Bitcoin, ou qual momento é das altcoins, ou qual momento é do Ether, você consegue fazer mais dinheiro sem que você tenha que colocar o seu real ali, o seu dólar no jogo para você comprar mais ativos. Entenda, se você tivesse feito uma troca de Ether por Bitcoin em setembro de 2022, hoje você teria o dobro da quantidade de Ethers sem ter colocado 1 centavo a mais nesse jogo, somente de ter feito esse trade. Então existem os momentos que a gente deve olhar para o Bitcoin, existem os momentos que a gente deve olhar para as altcoins, cara, existe todos os momentos dentro do mercado cripto. Saiba que aqui dentro a gente consegue ter essa relação entre Bitcoin com Ether, entre Solana com Ether, Solana com Bitcoin, a gente consegue ter essa relação. Na bolsa tradicional a gente não consegue ter essa relação, então a gente sempre está liquidando uma posição, indo para outra posição, sempre comparando aquilo com real ou com dólar. Em cripto, o jogo ele é um pouco mais diferente.
Se você quiser ter uma carteira que ela realmente performe bem, você vai precisar olhar para esse jogo para você entender quais são os momentos do Ethereum e quais são os momentos do Bitcoin. No cenário atual que nós estamos, por exemplo, com toda essa negatividade, né, de olhar para os indicadores e ver que estamos em um cenário mais bearish, cara, a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar concentrado no Bitcoin. Esqueça esses bons projetos que, cara, Cardano, esqueça essas paradas nesse momento. Entenda que vai chegar a hora da gente investir nesses projetos. Entenda que já houve a hora, a gente surfou boas movimentações, Ronin, Arrive, RNDR, todos esses ativos a gente surfou boas movimentações aqui no canal. Só que esse não é o momento das altcoins, então não tem como a gente olhar para esses ativos nesse momento. Concentre o seu foco e o seu capital no Bitcoin. Quando o cenário ficar mais positivo no Ether, a gente volta para ele, para as altcoins, a gente volta para as altcoins. E quando a NFT Season voltar também, a gente vai olhar para a NFT Season. Saiba navegar conforme as ondas estão se movimentando nesse mercado. Se você quiser nadar contra essas ondas, meu amigo, a chance de você perder dinheiro vai ser muito alta, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Forte abraço e amanhã eu estou de volta aqui no canal. Valeu!